não é fake. Não é montagem, essa imagem é real, tem várias testemunhas que viram, inclusive a descrição de quem viu isso de perto lá no Alasca é assustadora e você precisa saber o que está acontecendo. Então, meus amigos, parece que supostamente vazou imagens do suposto OVNI que os Estados Unidos supostamente abateram. Vocês acham que essa imagem aí é de algo sendo abatido? Não. Óbvio que não. Seria esse o OVNI que os Estados Unidos alega ter abatido e que agora, segundo reportagem da The New York Times, eles desistiram de procurar os destroços? Ora, meus amigos, somente bobo para acreditar que os Estados Unidos abateram alguma coisa ali no Alasca. Segura aí que daqui a pouco eu vou te explicar toda a história por trás dessa imagem, se ela é ou não o suposto OVNI que os Estados Unidos tentou abater, porque na verdade eles não abateram nada, e você vai ficar intrigado. O bicho tá pegando pra Joe Biden, nosso cabeça branca motherfucker. Parece que a população americana não engoliu nada do que ele falou no discurso que ele fez agora, pouco mais de 8 minutos, sobre os OVNIs misteriosos que apareceram ali no Alasca e no Canadá. As pessoas também estão cobrando sobre a questão do Chernobyl 2.0. E quando finalmente ele decidiu falar pessoalmente acerca desse assunto, ele piorou ainda mais a situação. E as pessoas ficavam se perguntando por que o presidente Biden demorou tanto para abordar os misteriosos objetos voadores. Depois desse discurso, talvez a gente já tenha uma resposta. Esse curto discurso do presidente Biden não fez bem para ninguém dos Estados Unidos, inclusive para ele mesmo, pois pouca luz foi lançada sobre o que estava acontecendo. Ou seja, as pessoas esperavam uma resposta concreta por parte do presidente e ele mandou mais mensagens ambíguas. Afinal de contas, o que de fato está acontecendo, meus amigos? Konnichiwa, Rutan, Kami inocente na casa, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Após semanas de especulação sobre um balão espião chinês e outras coisas estranhas no céu da América do Norte, o presidente Joe Biden finalmente na quinta-feira agora fez o que tinha que fazer desde o início. Ele finalmente falou sobre o assunto em um ambiente formal, ou seja, um breve discurso à nação americana na Casa Branca, com críticas vindas de democratas, que é do partido dele, e dos republicanos sobre a falta de informações compartilhadas com o público depois de 4 objetos voadores supostamente, segundo os Estados Unidos, terem sido abatidos nas últimas 2 semanas. Biden realmente não tinha outra opção. Ele tinha que falar. Os americanos ficaram compreensivelmente confusos e nervosos com tudo o que estava acontecendo. Primeiro, quando o balão espião da China foi abatido, e depois quando o segundo, o terceiro e o quarto objeto apareceram e foram supostamente, segundo o governo americano, derrubados ali no Alasca, no Canadá e também em Michigan. E o bicho tá pegando agora pro lado de Biden e também pro governo americano. E qual o motivo? Eu vou explicar para você. Antes de continuar, deixa eu pedir para que você que já conhece o meu trabalho, já largar o like aí, tá? Eu sei que no final do vídeo você vai esquecer, então já vou te lembrar logo. Comentário para ajudar no engajamento, comenta qualquer coisa, tá? Me xinga, me elogia, faz qualquer coisa, mas comenta, tá bom? Manda o link do vídeo nos grupos de WhatsApp que você participa, ajude na divulgação. Lembrando, nós temos vídeos aqui todos os dias ao meio-dia, tá? Todos os dias ao meio-dia. Verifique o sino de notificação, mas não espere o YouTube te notificar. Venha todos os dias, meio-dia, almoçar com a gente, se entreter e ficar bem informado. Pois bem, queridos, o presidente Biden tinha que dizer algo antes que outro dia passasse e outro objeto estranho aparecesse no céu americano. Mas o discurso de pouco mais de 8 minutos do Joe Biden não convenceu ninguém, não fez bem a ninguém. Inclusive manchou ainda mais a imagem dele, que já está bastante desgastada, principalmente com a atuação dele em cima da economia. Cheio de conversas confusas sobre parâmetros e protocolos e desprovido de muitas informações úteis, o breve discurso tornou óbvio demais por que o presidente Biden demorou tanto. Ora, o anúncio de Biden foi decepcionante para os americanos.
Isso para dizer o mínimo. Foi difícil argumentar, embora tenha sido muito útil ouvir o presidente confirmar que os militares dos Estados Unidos ajustaram seus filtros de radar, o que permitiu detectar mais objetos voando. Biden não tinha muito a dizer, exceto que esperava falar em breve com o presidente Xi Jinping da China para se opor à aparente violação do espaço aéreo americano pelo balão de vigilância chinês, o primeiro lá que apareceu, que foi abatido, né? Nós temos as imagens disso, pelo menos, no dia 4 de fevereiro sobre o Atlântico, após ser visto por civis ali na região de Montana. Quanto aos outros, sabe o que o Biden disse? Ainda não sabemos exatamente o que eram esses 3 objetos, mas nada agora sugere que eles estivessem relacionados ao programa de balões espiões da China ou que houvesse veículos de vigilância de qualquer outro país. Resumindo, Biden quis dizer que não tem nada a ver com a China, não tem nada a ver com a Rússia, não tem nada a ver com outro país. Então, de quem são esses objetos? Outra pergunta que paira no ar. O governo americano forneceu à mídia internacional imagens do momento que eles abatem o suposto balão espião da China. Mas os outros 3 objetos não têm imagens. Há relatos de pessoas que viram objetos muito diferentes daquele que foi abatido, do balão. E, coincidentemente, como eu estou batendo nessa mesma tecla aqui, nesse mesmo período nós tivemos aí o surgimento de OVNIs, de objetos voadores não identificados, com características, podemos dizer assim, surreais, sobrevoando a América do Sul. Tivemos casos aqui no Brasil nesse mesmo período, no Uruguai. E por que só nos Estados Unidos eram objetos voadores não identificados, mas que não tinha nada a ver com o fenômeno OVNI propriamente dito? Quando eu falo fenômeno OVNI, eu estou falando do fenômeno UFO, voltado à ufologia, aquilo que não tem explicação. Mas segundo Vossa Desgracença, cabeça branca moda foca, presidente Biden, provavelmente os balões, ele já chamou que eram balões, né, que apareceram lá, que foram acusados de serem objetos voadores não identificados entrando no espaço aéreo americano, eram balões ligados a empresas privadas, instituições recreativas ou de pesquisa que estudam o clima ou conduzem outras pesquisas científicas. O povo americano não engoliu essa, principalmente depois da afirmação do general Sênior dizendo que não poderia descartar nenhuma possibilidade quando foi questionado se eram alienígenas ou não. Parecia plausível, mas muito especulativo. Ou seja, depois de dias de tanta polêmica, de tantos avistamentos, onde o governo mostra um balão chinês sendo abatido, mas outros 3 objetos não possuem imagens, só a fala, só os relatórios, que não batem exatamente com o que testemunhas alegam ter visto, e com um relato dos próprios pilotos que foram abater, que foram tentar abater esses supostos objetos. Ou seja, é completamente especulativo porque os Estados Unidos não sabem exatamente o que viram no seu espaço aéreo. Ou no fundo sabem, mas não querem falar. E para ser sincero, meus amigos, ao meu ver, eles não abateram foi nada. Só disseram que abateram porque pessoas viram. E essa falta de certeza, sem dúvida, é a parte do motivo pelo qual ele hesitou em falar antes. Porque ele não sabia o que dizer. Tá, Rutan, e a bola que você mostrou no início do vídeo? Foi isso aqui, ó. Câmera Aurora fotografa estranha esfera brilhante no céu do Alasca. Essa matéria é do dia 13 de abril de 2022, mas as imagens são de março de 2022. Ô, Rutan, você mentiu, fez clickbait. Não. É só você parar pra pensar e botar a cabeça pra funcionar. Esse tipo de evento que vocês estão vendo aqui, vira e mexe, há relatos e até outras imagens de estranhos objetos ali no céu do Alasca, tá? O que não faltou foram pessoas tentando explicar esse fenômeno, essa bola de luz, tá? É que ela aconteceu aqui, ó, dia 29 de março, e várias testemunhas viram. Aqui são frames, né, com uma qualidade bem melhor, como vocês podem ver aí, e o relato das testemunhas que viram isso é assustador. Ou seja, né, esse mesmo tipo de objeto ou de esfera brilhante que aparece lá no Alasca, né, direto, pode ter sido o que os Estados Unidos tentou abater. E a explicação dos especialistas sobre isso é que é interessante. Olha só o que as testemunhas oculares dizem, ó. Testemunhas oculares em todo o estado relatam ter visto o orbe brilhante e citaram algo girando dentro dele, ou seja, era como se tivesse algo girando dentro dessa bola aí, tá? Aqui, ó, parecia que havia algo girando dentro dele quando dei zoom.
E é uma cauda pequena, cauda esbranquiçada, não é como se estivesse atravessado o céu, foi tipo demorando. Comportamento completamente anômalo. Qual a explicação dos especialistas? Olha só, os especialistas estão dizendo que é um foguete chinês que está liberando seu combustível recente. Jonathan McDowell, sei lá, astrônomo de Harvard e Smithsonian Center, enfim, diz que o momento dos avistamentos do orbe no Alasca correspondeu ao voo de um foguete chinês que carregava um satélite. Tá bom, todo mundo acredita nisso, tá? Aí ele fala aqui: estou muito confiante de que as pessoas viram foi o despejo de combustível de um estágio de foguete chinês. Tudo agora é foguete chinês, é foguete do Elon Musk, é Starlink, não é verdade? Então, meus amigos, na minha opinião, diferente dessa imagem aqui, que essa esfera aparece por alguns segundos, tá? E muitas pessoas viram, acredito que o que aconteceu agora nos Estados Unidos, né, pode ter sido o avistamento dessa esfera, só que de uma maneira mais demorada. Os caras foram lá para averiguar o que é e devem ter ficado espantados, fora outros objetos. Não foi somente objeto esférico, como você está vendo aí agora, uma bola gigante que reapareceu no Alasca agora, não. Teve também outro objeto de formato cilíndrico. Olha que interessante isso. Agora eu pergunto para vocês acham mesmo que os Estados Unidos estão falando a verdade, alguma coisa? Vocês acham mesmo que eles derrubaram alguma coisa? E para piorar, em termos de transparência com a imprensa e com o público, o presidente Biden não respondeu a nenhuma pergunta dos repórteres após seu discurso ter sido preparado. Então ele aparentemente ficou muito irritado depois que ele ouviu a seguinte pergunta: o senhor está comprometido com as relações comerciais de sua família? Aí cabeça branca, moda foca, ficou PUTUT, ficou putinho da vida, ficou pé da vida. É aquela história daqueles documentos, né? Filho dele, a Ucrânia, enfim. Ele disparou ali para um repórter uma frase muito característica: me dá um tempo, cara. Bem parecido com o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro falou: ô, cara, presidente Biden, dá um tempo, cara. Não muito tempo depois, ele simplesmente se afastou. Deixou os repórteres lá a ver navios. Se eu fosse conselheiro do presidente Biden, eu diria para ele: olha, espera para você falar enquanto você tiver clareza. Eu não iria simplesmente me levantar e fazer um discurso para a nação sem dizer, sem ter alguma coisa palpável para explicar. A verdade é que algo está acontecendo. Inclusive, meus amigos, um dos colegas democratas do Joe Biden chegou a enfatizar algo que me deixou com a pulga atrás da orelha diante de tanta falta de transparência. Olha só o que ele disse: o povo americano deveria receber mais informações. Eles estão prontos para isso. Eles podem lidar com isso. Eles precisam e merecem saber disso. Agora, eu pergunto a vocês do que o colega do Biden, do Partido Democrata, estava se referindo. O povo está preparado para isso. De que ele está falando? Bota a cabeça para pensar. A verdade é que o governo americano não derrubou nada, não interceptou nada, apareceu alguma coisa ali que eles não têm nenhuma explicação do ponto de vista científico atual, e é isso. Agora vocês tirem a conclusão que vocês quiserem. É novo, se inscreve, ativa o sininho e espero vocês no próximo encontro.